Então não espere ter sede para beber água, mas beba água. Assim, faça um propósito com você mesmo. Eu vou beber um copinho de água a cada hora e você vai ver quanto resultado, que não dá tempo de falar aqui. São inúmeros resultados, desde no aprendizado. O idoso, principalmente, nós vamos falar sobre isso ainda, às vezes eles têm problema de confusão mental por falta de água. A criança tem dificuldade de aprender por falta de água. Às vezes ligam para mim e perguntando, sobre a minha idade, quanto de água eu devo beber? A quantidade é a mesma, a média de 1 litro de água a cada 30 quilos de peso. Porém, não todos os idosos, não vão generalizar, mas a maioria deles tem preguiça de ir lá na cozinha ou lá na geladeira buscar a água. Então, quem está lá em casa, a pessoa, o filho, a filha, quem está lá, o neto, ajudando a cuidar do vovô, leva a água pertinho dele, deixa lá uma água para que ele tenha acesso fácil, porque normalmente estas pessoas só bebem a água para engolir um comprimido. O suficiente e depois não bebem mais água. E não é assim, gente, precisa. O idoso que bebe bastante água tem muito mais disposição, a mente funciona com mais facilidade. Essas pessoas têm retardo no envelhecimento, como já foi dito aqui, então precisa alguém que auxilie, que leve para essa pessoa a condição de a água estar ali perto, porque às vezes ele está lá tão quietinho, gostoso no sofá, ele não quer sair lá na cozinha beber água. Ou quem vai trazer um comprimido para ele beber a água, para ele tomar o comprimido, traz meio copinho de água. Deixa a água perto do idoso e força ele. Vai fazendo o esforço para que ele volte a beber água. Por quê? O índice é assim, uma criança, quando nasce, tem por volta de 80% de água no corpo. Depois vão crescendo, na idade adulta, nós temos 70% de água. E depois vai caindo bruscamente este gráfico, ao ponto de uma pessoa idosa ter só 50% de água. Por isso que tem muita pelanca, muita pele solta, a pele muito ressecada. Falta de água. Gente, a água é de suma importância na nossa vida, tanto desde a criança até o idoso. E Marcos, como que usa a jarra azul? Como que funciona? Mostra aqui para o pessoal. Vem mais para cá, aqui tem a foto também da jarra azul maravilhosa. Pode vir mais para cá. Explica como é que funciona. Então, aí eu tomei a água aí o dia todo, aí acabou a água. E aí, como é que faz? Boa pergunta, você só está fazendo pergunta boa, é o que as pessoas fazem. A jarra azul demora 2 horas para mudar a água fisicamente. Você coloca uma água filtrada ou mineral. Ah, mas mineral já não está... Não. Tanto faz a água filtrada como a mineral, precisa passar por um campo magnético para voltar ao seu estado primário, ter as suas moléculas organizadas. Então se coloca dentro da jarra 2,5 litros de água, que é a capacidade dela, deixa por 2 horas. Após 2 horas pode tirar a água, passar em um outro recipiente, encher novamente. Então você percebe que a produção de água imantada é a cada 2 horas você tem 2,5 litros. Aí dá para fazer o quê? O suco, o café, o chá, o arroz, enfim, toda aquela alimentação. Pegar as verduras, as frutas, mergulhar em uma vasilha ali dentro da água imantada e deixar por um tempo para diminuir também as drogas que eles colocam lá para poder evitar bicho. Então isso aí sai quando um produto fica mergulhado na água. Então 2,5 litros a cada 2 horas, essa é a produção. Hoje já existe no mercado, eu queria até que você me ajudasse aqui a mostrar, ó, já existe aqui um aparelho que imanta a água instantaneamente. Esse aqui é colocado na rede pública, ele filtra a água, purifica a água e imanta instantaneamente. Ele é ligado, aqui tem a entrada da água, é colocado na parede, né? Aqui tem padrão esses furos aqui, a pessoa coloca, e o que acontece? Tem um refil aqui dentro duplo, que ele trata a água com um campo magnético,
filtra, purifica e com infravermelho que ajuda a equilibrar o pH da água. Então hoje já existe aparelhos de imantação instantânea, que é no caso do filtro. No caso da jarra é necessário que se aguarde por 2 horas e é de fácil manuseio, não é isso? Dá licença. A jarra é de fácil manuseio. Qualquer criança, qualquer pessoa aguenta, porque é pequena. Existe até uma maior de 3,5 litros, mas ela é um pouquinho pesada. Então, no caso, que mais usada é esta aqui com 2,5 litros. Para fazer higienização, para limpar isso aqui, uma vez por mês. Hoje nós não temos nenhuma areia pura. As areias estão todas contaminadas. O que a gente precisa? Coloca um copo de sal grosso e coloca metade de água e agita, provoca esse atrito no aparelho para que ele esfregue a parede interna e chagoa, está pronto, não precisa mais nada. Evita colocar em cima de um ferro. O manual que acompanha o aparelho explica tudo isso que eu estou falando, como fazer a higienização e aonde colocar o aparelho. Evitar de levar para dentro da geladeira, porque vai distrair o campo magnético. Se nós colocarmos aqui uma chapa de ferro, o campo magnético fica voltado para a base. Deixa de estar voltado para o epicentro, o que faz a mudança física na água. Então é simples, lavar uma vez por mês com sal grosso, porque a nossa areia está muito contaminada. Como se lava uma garrafa, é uma coisa muito simples. E mais nada, fazer a higienização sempre que possível e colocar sempre aqui água filtrada ou mineral. E após, porque na minha casa a gente tem o hábito de colocar água na geladeira, né? É claro que a jarra azul não pode ser colocada. Mas a partir do momento que a água está imantada, ela já ficou 2 horas dentro da jarra azul, eu posso colocar num outro recipiente, eu posso levar esta água imantada para a geladeira? Quanto tempo dura essa imantação? A imantação dura por muitos dias. Olha, eu fui para a França estudar sobre a memória da água. É um assunto lindo, maravilhoso. Nós poderemos, uma outra ocasião, falar sobre isso. A água tem memória. E fica na água a remanescência magnética por muitos dias. Porém, como a água que você coloca na jarra é uma água que já foi declorada, não tem cloro, ela está desprotegida. Por isso que precisa usar dentro de poucos dias, 2, 3, 4 dias, você tem que usar a água por ela estar desprotegida, não que ela perde a imantação. A memória da água conduz a remanescência magnética num crescendo. Olha, é uma coisa maravilhosa, é um negócio espetacular o que acontece com a memória da água. Vai num crescendo. Porém, por ela estar desprotegida, é que nós aconselhamos que a pessoa use dentro de 2, 3 dias. Agora, pode colocar na geladeira, assim, tirou da jarra, coloca lá. Só não leva a água lá antes de imantar, porque na medida que vai caindo a temperatura, a água vai ficando mais dura, dificultando a movimentação molecular. Por isso que não deve colocar a água para gelar, e nem colocar água gelada dentro da jarra. Quando você coloca uma água gelada, primeiro vai perder todo o gelo, e depois que a água estiver na temperatura normal, que ela vai começar a fazer a movimentação molecular e alinhar. Então a gente não aconselha colocar água gelada dentro da jarra azul. Porém, depois que tirou, pode. E também a jarra azul, ela é um produto hoje já reconhecido, já graduado, não é nem a questão, mas é assim, muitas pessoas acham, Marcos, que é só uma questão de ímã, e não é. Você tem essa resposta científica? Explica para o pessoal, só para a gente encerrar, e você também já deixa a sua mensagem, de que produto é esse que não é só ímãs, não. Ela é muito bem elaborada dentro de toda uma geometria científica. Explica para a gente sobre isso. Perfeitamente. Não é colocar qualquer ímã de qualquer maneira que vai mudar fisicamente a água. Toda essa distância entre campos magnéticos, polaridade, distância do epicentro magnético. Quem fez uma pesquisa para nós foi o IPT, comprovando a existência de um epicentro magnético. Quer dizer, um encontro do campo magnético dos ímãs. O IPT é o Instituto de Pesquisa Tecnológica mais respeitado na América do Sul, todo mundo conhece. Ele que fez para nós a pesquisa comprovando este epicentro magnético.
Porém, se a pessoa colocar só na base, não fecha campo magnético. Não é a mesma coisa. A água tem que passar por um campo, por um epicentro magnético para poder sofrer essa mudança física. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou colocar um ímã dentro da água. Não, não é assim. Não faça isso, você pode até contaminar a água que você vai estar usando. Então, a jarra, sim, tem todo o critério científico e está comprovado que ela realmente faz a mudança física na água. Então, vou repetir, não é um ímã colocado de qualquer maneira, de qualquer capacidade de Gauss, que mede a capacidade do magneto, é fazer a mudança na água, não. Tem que realmente ter o quê? Critério científico. Eu vou dar um exemplo muito fácil aqui, você me permite? Eu vou pegar uma sandália aqui, vou mostrar para você o que acontece. Pode mostrar, Marcos, as belezuras que você tem. Perfeitamente. Você tocou num assunto que já foi pesquisado por alemães aqui no Brasil, a questão do campo magnético do globo. Existe uma anomalia magnética, quer dizer, está realmente desvirtuado o campo magnético. Você imagina uma cidade como São Paulo ou qualquer outra metrópole, outra cidade grande, o que tem de prédios e dentro das paredes, ferro. E o concreto não isola o campo magnético. Hoje existe aparelho que sonda uma parede a 25 centímetros, você sabe aonde está passando o ferro.